Olá pessoal, nessa segunda parte falaremos sobre área de superfície. Então, integrais que envolvem áreas de superfície. A questão da integral de área de superfície, ela tem uma estrutura muito similar do que vimos a integral comprimento. Então, se a gente está em áreas de superfícies, então vou desenhar aqui uma superfície. Então, se nós temos a seguinte superfície, z igual f de xy. Então, z igual a f de xy, nossa superfície S, nós queremos encontrar a área dessa superfície. Então, como que a gente obtém a área dessa superfície? Qual que é a ideia? É particionar essa região S. Então, se a gente particionar essa região S, nós vamos ter, por exemplo, aqui uma curva, aqui outra curva, então o que nós vamos ter são como se fosse retângulos colados em cima de uma esfera, ou se a gente pegar um papelzinho, cortar um retângulo, molhar ele e colar em cima da esfera, vai dar esse pedacinho. Então, ou um pedacinho da casca da laranja. Então, ou seja, nós vamos ter um retângulo curvado aqui, né, em cima dessa superfície. E qual que é a ideia? Somar todos esses pedacinhos, né? Então, você particionar em várias. E a ideia é somar todos esses pedacinhos retângulo curvado para aproximar a área da superfície. Então a ideia é a mesma que nem lá o cálculo de área da integral dupla, né? Que a gente particionava a região R e somava aqueles pedacinhos para encontrar a área ou a integral dupla, quando a gente considera a altura também. Aqui nós vamos pegar esses pedacinhos de retângulos curvados e somar e encontrar a área da superfície. Tá, mas quem são esses pedacinhos curvados? A questão é essa. Como que a gente representa esses pedacinhos curvados? Esses pedacinhos curvados a gente não sabe calcular a área dele. Então o que nós vamos fazer? Uma aproximação. Que aproximação? Vamos pegar um retângulo. Se a gente, por exemplo, pegar este ponto aqui, considerar este ponto aqui, um ponto P e J. Tá? Então este ponto P e J, né, ele tem aí um valor x, y, z, então x, i, y, i, e o z f de x, i, y, i. Neste ponto, nós podemos definir uma reta tangente a ele. Então aqui nós podemos ter uma reta tangente variando primeiro com relação a x, por exemplo aqui, variando com relação a x, e uma reta tangente
variando com relação a y. Uma reta tangente variando com relação a y. Note que essa reta tangente ela tem a parte para cá também, para trás, e dessa daqui, reta tangente também tem a parte aqui para esquerda, mas nós não vamos representá-la, vamos ficar só com esses dois pedaços aqui, a gente desenha só um pedaço da reta tangente. Então essa reta tangente, nós podemos fazer uma variação em x, então a gente começa nesse ponto e termina nesse ponto aqui. Então, fazendo uma variação em x, esse ponto ele viraria um P I mais um J. Ou seja, o que aconteceu aqui? Nós, desse ponto P para este ponto, nós variamos ΔXi. E agora, se a gente causar uma variação em y, nós vamos, por exemplo, chegar nesse ponto aqui. Este ponto, quem que é este ponto? Ele é o P I J mais 1. E então, se a gente tem esses três pontos, nós podemos definir este vetor, nós podemos definir este vetor aqui A, podemos definir este vetor B, e a área, se a gente completar, fazer a regra do paralelogramo, nós fechamos uma área, e esta área aqui é aproximadamente, a área deste paralelogramo é aproximadamente a área do pedacinho da superfície. E quem que é a área desse paralelogramo? Lá de geometria analítica, nós temos que é o produto vetorial entre esses vetores A e B e extrair o módulo deles, ou a norma deles. Tá, então a gente tem que saber quem é o vetor A e quem que é o vetor B. Quem que é o vetor A? Então eu vou pegar aqui o ponto P, I, J. Esse ponto P e J, né? Ele é quem? Ele é esse ponto P e J, ele é X, I, Y, I, e o Z é ZI.
E aqui eu vou marcar o ponto P i mais 1j, que é esse ponto aqui. Quem que é o ponto Pi mais 1j? O ponto Pi mais 1j, ele é xi mais ΔX, que é a variação, ΔXi, yi, porque o y não variou. Porque o y não variou? Porque nós estamos caminhando na reta tangente com relação a zx, então o y fica constante e vamos chegar num zi mais 1, porque o z vai mudar. Então aqui eu vou marcar a origem. Então vou marcar aqui a origem. Vamos por aqui. É a origem. Então aqui nós temos este vetor. Aqui nós temos este vetor. E aqui é o vetor A. Então, esse daqui é o nosso vetor. Esse daqui é o nosso vetor A. Então, quem que é o vetor A? O vetor A é o ponto da frente menos o de trás. Então, é este menos este que vai sobrar ΔXi. Yi menos yi, 0. Zi mais 1 menos zi é ΔZi. O mesmo a gente vai fazer para o vetor B. A mesma ideia, só que o vetor B, a variação está em y, o x que permanece constante. Então, o vetor B, ele vai ser igual a 0, ΔYi, ΔZi. Só que esse ΔZi no vetor A, ele é com relação a x, a variação com relação a x, e no vetor B é a variação com relação a y. Então, como nós estamos fazendo a variação ao longo da reta tangente, nós podemos pegar a expressão da reta tangente. Então, nós temos que o ΔZ é igual ao f de x, xi, y, j, ΔX. E quando a gente está falando desta reta tangente, e quando nós estamos falando desta reta tangente, o ΔZ é igual a f de y, xi, ΔYi. Então, nós podemos reescrever os vetores A e B A igual a ΔXi, 0 e f de x, ΔXi, e o vetor B igual
A0 delta y j e f y delta y j. Agora a área do paralelogramo, então a área do paralelogramo eu vou representar por um delta t e j, que é o módulo ou a norma do produto vetorial entre A e B. Ou seja, nós temos que calcular o determinante, nós temos que calcular aqui o determinante do produto vetorial de A com B e depois calcular a norma. Então, o produto vetorial entre A e B vai ser, então, I, J, K, delta x i 0, f de x delta x i 0, delta y j, f de y delta y j. Fazendo esta conta, nós chegamos no seguinte vetor: menos f de x delta xi menos f de y delta yj e delta x delta y. Agora nós precisamos encontrar a norma disso. Então a norma disso é este ao quadrado mais este ao quadrado mais este ao quadrado. Então este ao quadrado, esses daqui vão ser elevado ao quadrado, vai sumir o sinal, então vai ficar x derivada de f com relação a x ao quadrado mais delta xi ao quadrado mais fi delta yj aqui ao quadrado mais delta xi delta yj ambos ao quadrado e a raiz disso. Então nós podemos pôr o delta x e o delta y em evidência. Então nós vamos ficar com 1 mais f de x ao quadrado mais f de y ao quadrado, delta x sobre delta x vezes delta y, que vai dar delta a, tá? Esse delta a aqui é delta x delta y ao quadrado, vai sair para fora da raiz e aí a gente pode tirar. Então esse é um pedacinho. Então este é o pedacinho da área do paralelogramo que aproxima o pedacinho da área da superfície. Se a gente somar todos esses paralelogramos com delta x e delta y indo para zero, então nós vamos ter a integral dupla sobre a região R, 1 mais f de x ao quadrado mais f de y ao quadrado. Então essa daqui é a área da superfície. E onde está a nossa região R? A nossa região R é a sombra da superfície aqui no plano XY. Então aqui nós vamos ter uma sombra
essa é a nossa região. Porque ΔX e ΔY está aqui. Então vamos a um exemplo. Então o exemplo é determinar a área da superfície. Determinar a área da superfície. Qual superfície? Z igual x quadrado mais 2y, que fica dentro da região triangular. Que região triangular? Nós vamos pegar a região triangular, que é a nossa região R, então aqui já vou fornecer a nossa região R. Essa daqui. Então, y igual. Essa é a nossa região R. Tá? Então, calcular a área dessa superfície, cuja região R está definida por este gráfico. Tá? Então, como que a gente calcula a área então, dessa superfície? Bom, essa região R, o x está variando de 0 até 1, o y está variando de 0 até x. Então, quem que é a nossa f de xy é igual a x quadrado mais 2y. A derivada que a gente vai precisar com relação a x é 2x. A derivada de f com relação a y é 2. Então, a área da superfície vai ser definida por integral de 0 até 1, integral de 0 até x, da raiz de 1 mais f de x ao quadrado, então vai dar 4x ao quadrado, mais fy ao quadrado, a derivada de f com relação a y ao quadrado, que vai ser 4 dy dx. Então, resolvendo essa integral com relação a x, a y, né? Então isso daqui só depende de x, então dá y, aplicar y, de 0 até x vai dar x. Então, nós vamos resultar na integral de 0 até 1, x raiz de 1, já vou somar com 4, né? Então, raiz de 4x ao quadrado mais 5 dx. Então, com uma substituição simples, a gente consegue calcular essa integral. Qual que é a substituição simples? U igual a 4x ao quadrado mais 5. Então, du é igual a 8x dx. Então, nós vamos ter 1/8
integral de u du. Então, a nossa integral vai ficar 1/8 de 2/3 que multiplica u elevado a 3 sobre 2, mais uma constante de integração. E então, nós vamos ficar com 1/12 que multiplica quem é u, 4x² mais 5, 3 sobre 2, mais a constante de integração. Então, esse é o resultado da integral. Então, nós vamos voltar no cálculo da área da superfície e terminar essa conta. Então, nós temos que a área da superfície vai ser... Bom, nós temos que pegar o resultado daquela integral que é 12 4x² mais 5 elevado a 3 sobre 2, aplicar o intervalo de 0 até 1. Então, isso vai ser 12, 1 sobre 12. Então, vai ficar 4 primeiro 1, né? Primeiro substituindo 1, vai ficar 4, que multiplica 1, vai dar 4 mais 5, 9. Então, substituindo aqui vai ficar 4 mais 5, 9. Vai ficar 9 elevado a 3 sobre 2, menos, substituindo 0 aqui, vai ficar 5 elevado a 3 sobre 2. Então, isso daqui vai ficar 1/12. Esse daqui, então, é a mesma coisa que raiz quadrada de 9 ao cubo. Então, o 9 ao quadrado vai para fora. Então, vai ficar 9 vezes raiz de 9, que dá 9 vezes 3. Então, vai dar 27. Esse daqui é a mesma coisa que raiz de 3, é raiz de 5 ao cubo. Então, o 5 ao quadrado pode ir para fora, então vai ficar 5 vezes raiz de 5. Então, vai ficar menos 5 vezes raiz de 5. Pronto, essa é a área da superfície.